Bem, boa noite. Estamos iniciando a nossa live. Estamos iniciando a nossa live do dia... Que dia é hoje? Dia 3 de maio de 2022. São precisamente 23 horas e 1 minuto. Então vamos nos organizar, que hoje a gente vai falar sobre o governo Lula. Ontem a gente falou sobre o governo Bolsonaro e hoje nós iremos falar sobre o governo Lula. Então vamos dar um tempinho aqui, que nós estamos fazendo a live tanto no TikTok como também no Kawaii. E antes de iniciar, vou tomar um vinhozinho aqui, né? Brindar aí com vocês e agradecer a audiência de ontem. Ontem nós alcançamos 5 mil telespectadores, né? E para mim é uma honra ter vocês na companhia, mesmo com os confrontos, né? Já estou vendo aqui que eu estou sendo provocado, né? Estou sendo provocado pelos bolsominions, mas todo dia eu vou estar aqui no TikTok como no Kawaii, tá certo? Então um brinde aos meus telespectadores, e hoje vamos falar sobre o governo Lula, o melhor governo de toda a história do Brasil. Antes de iniciar, eu vou pegar a biografia do líder, só um minutinho. E olha só, né? Biografia de Lula, Denise Paraná. Tá aqui, ó. O filho do Brasil, Lula. Aí tem Richard Borman, que escreveu Lula do Brasil. E, recentemente, a biografia de Fernando Moraes. Lula 3. A biografia de Lula, e não se resume a essas 3, né? Com certeza, Lula terá inúmeras biografias, porque o bem que ele fez ao Nordeste, ao Brasil, a Paraíba e a minha cidade, Piancó, não tem para ninguém, tá certo? Então, a biografia de Lula está aqui. Semanas atrás eu fiz até um vídeo mostrando como seria a biografia de Bolsonaro. Não dá para comparar, né? Bolsonaro, o que vai ter na biografia de Bolsonaro? Vai ter ele foi medíocre durante 28 anos, um deputado medíocre. Ele é um deputado que tem como plataforma, né, parlamentar um discurso do ódio que o levou à presidência da República. E aí a biografia dele só tem preconceito, falcatrua, milícia, tem de tudo. Mas vamos deixar para outro dia, porque hoje eu vim falar de Lula, do governo Lula. Então vamos dar só um tempinho, e eu queria que vocês, né, se pudessem, mesmo vocês, bolsominions, que gostam de ficar me provocando aqui,
Aí eu queria que vocês sejam seguidor do nosso canal aqui. Aí eu vou responder as provocações. Eu acho que nesse meu canal aqui, nessas minhas lives, né, só tem bolsominion. Eu acho que estão jogando robôs aqui para me provocar. Mas deixa eu tomar um vinhozinho aqui. Quero brindar com vocês esse vinho. E se vocês estão quentes, eu estou fervendo, viu? Pode vir quente, eu estou fervendo. Tá certo? Um monte de robô aí. Né? Eu acho que o gabinete do ódio tá desse jeito. Então eu vou tomar o vinhozinho aqui. Eu vou falar do governo Lula, entendeu? Na minha cidade. Na minha cidade, eu moro aqui no interior da Paraíba, uma cidade centenária. Ela foi fundada, a minha cidade, o meu município, foi fundado em 1748. 1748. E deixa eu pegar a calculadora aqui, são 200. Deixa eu pegar um papel aqui, tenha calma, peguei o papel. Vamos fazer as contas aqui. Vou começar por essas contas. A minha cidade é de 1748, né? 8 de novembro. Então, hoje, ...273 anos. Minha cidade Pinhacó tem 273 anos. Eu não vou nem contar o Império, a época de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E vocês sabem que a independência do Brasil foi em 1822. A proclamação da República foi em 1889. Então, se eu contar assim, eu não vou entrar nem na conta do Império, né? No Império o Brasil estava se organizando, eu acho que não tinha infraestrutura nem para as capitais. Imagine uma cidade num rincão sertanejo, no alto sertão sertanejo aí. É exigir demais, mas vamos para as contas aqui. A República Brasileira, de 1889, na 15 de novembro de 1889, então a gente vai fazer as contas, 2021 menos 1889, dá 132 anos de República. 132 anos de República. Aí vamos, governo Lula foram 8 anos, mais 4 de Dilma, 12. Eu vou botar aqui, 8 anos, Lula, 4 anos, Dilma, e mais 2 anos, Dilma, né? Então são 8 e 4, 12, 12, 14 anos. 14 anos do governo PT. Lula, 8 anos, Dilma, 6 anos. Pronto. Está feita a conta aqui, certo? Tem que usar calculadora? Não, eu estou usando calculadora. Eu gosto da conta certa. Depois não. Como eu estou fazendo uma live ao vivo, aí muitas vezes a gente se atrapalha, né? Vamos brindar o vinhozinho. Estou gostando, né? Estou gostando. Já 1.300 curtidas, né? Tem 141 pessoas me assistindo. Eu fico bom. Peço aos bolsominions que sejam meus seguidores, né? Queria que vocês me seguissem aí, ajudem esse canal, né? Mesmo, eu acho que esses bolsominions não dormem não, né? Eu só tô vendo bolsominion. Cadê o povo de Lula? Cadê o povo de Lula aqui, hein? Eu só tô vendo bolsominion. Não é possível, vocês não estão dormindo não, é? Ah, rapaz, deve ser por isso. Pronto, agora eu quero ver o povo de Lula. Apareçam
Apareça o povo de Lula. Só tem você. Pronto. Vamos ver. Vamos sair da live dele, galera. Pronto, vamos. Só tem bolsonarista aqui. Pronto, vou começar a live, tá? Quero avisar que estamos também no Kawaii, tá? E estamos aqui no TikTok, né? Vamos fazer essa live. Esta semana eu vou fazer a semana todinha, de segunda a sexta-feira, mas eu pretendo fazer segunda, quarta e sexta-feira. Deixa eu ajeitar aqui o Kawaii. Pronto, ficou assim. Então vai ser segunda, quarta e sexta. Essa semana a gente vai fazer toda semana, né? Mas eu tenho também minhas obrigações. Eu gosto de ler. Vocês estão vendo uma biblioteca aqui. Essa minha biblioteca tem mais de 1.500 livros. E eu tenho minhas leituras também para fazer. Então, a partir da próxima semana, essa live vai ser realizada sempre às 23 horas, que eu acho que é um horário que dá muita audiência, estou vendo aí. Daqui a pouco eu vou responder vocês. Tenha calma, vocês não encham de mensagem, não. Como é que vai dar para eu responder a todo mundo? Vamos devagar, e o santo aqui é de barro, viu? Vamos devagar. Então eu vou começar. Como eu ia dizendo, eu moro em Piancó. Piancó é uma cidade pequena, de 16 mil habitantes. É um município pequeno, 16 mil habitantes. E vai completar no próximo 8 de novembro 274 anos de existência. Antes de 2003, que o governo de Lula foi de 2003 a 2010. Então, antes de 2003, a minha cidade, o meu município, só tinha uma obra federal. Aqui, durante os 132 anos da República Federativa do Brasil, a gente não sabia o que era um presidente da República. Nós não sabíamos o que era uma obra federal. A única obra federal que chegou aqui ao nosso rincão sertanejo foi o açude Estevão Marinho, um açude chamado açude de Coremas. Coremas, na época, em 1942, na época de Getúlio Vargas, que tinha como ministro da aviação o nosso paraibano José Américo de Almeida. E o que acontecia? José Américo de Almeida fez um projeto para que se construísse a maior barragem do Brasil aqui no município de Piancó. Antes, o distrito de Coremas pertencia a Piancó. Então, a única obra federal, né, aqui nesse rincão sertanejo foi na época de Getúlio Vargas, em 1942. E teve outra obra no ano de 2000, outro açude. No ano 2000 era Fernando Henrique Cardoso o presidente, e aí fez um açudezinho aqui numa comunidade rural, Pitombeira. Pronto, 2 obras. Tá? Agora uma obra assim, que a gente enxerga, é o açude de Coremas. Aí Lula assumiu em 2003. Lula assumiu em 2003, né? E aí o que aconteceu? Vou primeiro falar como era Piancó, a minha cidade, antes de Lula. Olha, eu quero dizer a vocês que com Lula, antes de Lula, o cidadão que adoecesse aqui na minha cidade, né, e não só aqui, em várias cidades do Brasil, quando ele adoecia, se ele não tivesse um amigo, se ele não tivesse transporte próprio, ele tinha que buscar a ajuda de um amigo que tivesse esse transporte. Ou então, de um vereador ou do prefeito, né? Não existia ambulância.
Meu município aqui, cidade de Piancó, não tinha uma ambulância sequer aqui. E aí, o que aconteceu? A pessoa, quando adoecia, ia a pé para o hospital. Aqui só tem um hospital. Na época só tinha um hospital. Aí o que acontecia? Teria que buscar ajuda com os amigos, com o prefeito ou com o vereador. Se não tivesse amigo, se não tivesse prefeito, se não tivesse amizade com o prefeito nem com o vereador, aí o que acontecia? O cidadão teria que ir nos braços dos familiares ou dos vizinhos. Aí, geralmente, as pessoas pobres não tinham como se locomover para o hospital. Chegava no hospital aqui, na minha cidade, chegava aqui no hospital, aí não encontrava médico. Chegava lá, estava um enfermeiro, estava um auxiliar de enfermagem, aí médico em hospital aqui era raro, tá certo? Então, chegava no hospital, não tinha médico. Aí precisava se locomover para a cidade que tivesse médico. Aí a cidade, e a próxima cidade que oferecia um pouco de saúde, era a cidade de Patos, que fica a 80 quilômetros aqui de Piancó. Aí o cidadão era outra via cruz, tem que procurar amizade para se deslocar à cidade de Patos, porque aqui nem tinha ambulância e nem tinha médico. Tinha que se dirigir para Patos. E sabe quantas pessoas morreram? Centenas de pessoas morreram por conta disso. Centenas de pessoas morreram porque não encontraram o médico. Deixa eu ver se eu desliguei essa luz aqui, se fica melhor. Estou desligando essa luz, que tá... Vou mudar aqui. Tá na minha cara. Ver se melhora. Deu uma melhorada. Então, como eu ia dizendo, então centenas de pessoas morreram, faleceram por falta de médico e por falta de ambulância. Aí chega Lula. Lula implantou aqui, em 2008, o SAMU. Né? O SAMU foi implantado aqui para atender 20 municípios. Hoje aqui na minha cidade de Piancó, tem seis ambulâncias atendendo toda a cidade de Piancó. E nas outras 20 cidades, cada cidade dispõe de 2 a 3 ambulâncias. A central de regulação é aqui no município de Piancó. Aí o que acontece hoje? O que acontece hoje? Que em Piancó, ninguém precisa ser amigo do prefeito, ninguém precisa ser amigo de vereador, ninguém precisa de amigo para levar para o hospital. Porque no hospital tem médico, 24 horas, tem enfermeiros, tem auxiliar de enfermagem, tem toda uma equipe de profissionais que atendem 24 horas. E tem ambulâncias, cada ambulância tem um médico, tem um auxiliar de enfermagem, tem um enfermeiro e tem um condutor socorrista. E quando aqui não tem condições de resolver o problema, essa ambulância se desloca para a cidade de Patos, para a cidade de Campina, para as cidades de porte maior. Esse é Lula. Aí você acha que só bastava o SAMU. Só o SAMU. Não precisava de mais nada. Só o SAMU já seria suficiente para eu dizer que não tem quem tire meu voto de Lula. Só bastava o SAMU. Mas não ficou só no SAMU. Agora vamos falar da UPA.
Unidade de pronto atendimento, UPA, 24 horas. Aí, a unidade de pronto atendimento aqui na minha cidade foi inaugurada em 2010. Tem toda uma equipe. Antes nós só tínhamos o hospital e uma clínica particular aqui. Hoje nós temos a UPA, a unidade de pronto atendimento, 24 horas, que atende toda a região do Vale do Pinheiros, atende 20 cidades. São 200 pessoas, em média, sendo atendidas diariamente. Viu? Deixa assim mesmo. 20 cidades sendo atendidas diariamente. 20 cidades. A UPA disponibiliza médico, toda uma equipe de profissionais, além de medicação, vários leitos. Aí se eu tinha o SAMU, aí nós conseguimos, no governo do PT, ter a UPA 24 horas. Não é bom, não é interessante? A gente, SAMU e a UPA. Mas Lula achou pouco. Não, no meu governo não vai faltar nada na saúde, não. Porque além de termos o SAMU e a UPA, aí Lula construiu aqui na minha cidade 7 PSFs, Programa Saúde da Família, com um médico de 7 às 17 horas, com dentista, com um enfermeiro, com controle de vacinação para atender comunidades aqui urbanas, os bairros e as comunidades rurais. 7 PSFs, com toda a equipe de profissionais, atendendo e estudando cada canto desta minha cidade. Aí a gente já está aqui, né? PSF. Estou anotando aqui: SAMU, UPA e 7 PSFs. Olha que interessante. Se eu, com o SAMU, eu já votava em Lula, aí Lula manda construir uma UPA aqui na minha cidade. Aí já tenho 2 motivos para votar em Lula. Aí ele constrói mais 7 PSFs aqui, com toda a equipe de profissionais. Aí eu já tenho 3 motivos para votar em Lula. Aí o que acontecia aqui? Agora vamos para outro programa do governo Lula, viu? Outro programa. Aqui na minha cidade, quando era tempo de estiagem, viu? Quando era tempo de estiagem, eu quero dizer aos meus amigos internautas e meus inimigos, né, também declarados aí, os bolsominions, que eu vou responder a muitos comentários. Eu irei responder, me dê um tempo, eu vou primeiro fazer minha explanação, aí depois eu vou responder as perguntas e as provocações de vocês. Deixa eu pegar o lápis aqui que caiu. Aí, tenha calma. Vocês são apressados demais, não tenha calma que eu vou responder. Não vai ficar... É claro que não vai dar para responder todas as perguntas, mas eu vou responder. Tenha calma, viu? Tenha calma que eu vou responder. Agora deixa eu terminar minha explanação aqui. Então, o que acontecia aqui? A estiagem aqui, né, muita gente não tinha como plantar porque não chovia. O que plantasse não nascia, né? Não, com a seca, com a estiagem, aqui virava um tipo um deserto. E aí Lula implantou aqui, e sim, aí antes disso, a partir do mês de julho, isso ano a ano, eu acompanhei antes de 2003 aqui, quando se tinha uma estiagem,
As pessoas, a partir do mês de julho, quando não tinha comida, né, quando era ano de estiagem, que não tinha milho, feijão, arroz, que não nascia nada em suas propriedades, em seus terrenos, aí o povo ia se virar como? Então se virava invadindo supermercados. Eram verdadeiros saques aqui. Aqui na minha cidade aconteceram os inúmeros saques a supermercados, a feirantes, a bodegas, né, a pequenos comerciantes. Eu acompanhei isso antes de 2003. Então Lula criou o Bolsa Família. Depois da criação do Bolsa Família, acabou-se essa questão de invasão, de saques a supermercado, a tudo. As pessoas tinham um mínimo para sobreviver. Então, depois da implantação do Bolsa Família, não tem notícia de nenhum saque em supermercado, nenhum saque em mercados públicos, em mercearias, nada, zero. Depois da implantação do Bolsa Família, o cidadão pobre começou a ter dignidade. Porque aí muita gente chiou aqui, muita gente chiou que iam virar um monte de vagabundo. Vários proprietários de terra aqui ficaram contra a implantação do Bolsa Família. Por quê? Porque eles pagavam por dia, né, por um dia de trabalho, eles pagavam R$ 1 para o cidadão passar o dia cortando mato, tirando leite de vaca, sendo empregado do proprietário de terra, e recebia R$ 30 por mês. Era isso que se pagava. Com o Bolsa Família, ninguém foi mais querer trabalhar 30 dias para receber R$ 30. Era a exploração, entendeu? Era isso que acontecia na minha cidade. E aí, mais um motivo para eu votar em Lula. Isso aqui eu estou falando numa cidade de 16 mil habitantes. 16 mil habitantes localizada no sertão sertanejo. Então, eu já tinha um motivo para votar em Lula. SAMU 192, UPA 24 horas, 7 PSFs. Aí eu agora tenho mais um. Implantação do Bolsa Família. E eu acho que eu vou esquecer, viu? Agora vamos para outro programa do governo Lula. Você vocês ouviram falar de Luz para Todos? Não. Luz para Todos, quem não conhece, né? Muita gente que mora nas grandes cidades, nas capitais, né? Principalmente aquelas do sul do país, não sabe, né? Não sabem o que se passa no interior, no sertão, aqui na minha cidade. Muita gente não sabe o que se passa. Então, antes do governo Lula, né, as pessoas, hoje aqui na minha cidade tem 16 mil habitantes. Desses 16 mil, tem 11 mil pessoas morando aqui na cidade, na zona urbana, e tem uns 5 mil pessoas morando na zona rural. Antes do governo Lula, antes do Luz para Todos, a zona rural não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica. A zona rural, o cidadão não sabia o que era uma televisão, não sabia o que era uma geladeira. Só funcionava rádio se fosse de pilha. Entendeu? Então o cidadão não sabia o que era uma lâmpada. Vivia na escuridão. A escuridão era quem dominava toda a zona rural. Era o velho candinheiro, né, feito com querosene e algodão, entendeu? Essa era a realidade do nosso sertão. E aí eu digo, 132 anos de república, 132 anos. Deixa eu fazer a conta aqui, não. 132 anos menos 14 anos do PT.
118 anos, 118 anos que o sertão, a minha cidade aqui, município de Pinhacó, não teve nenhum benefício do governo federal. A única coisa que chegava aqui do governo federal era a foto do presidente para pregar nas repartições públicas aqui, e mais nada. Aí veio, né, o Luz para Todos. Hoje, a realidade é outra. Sabe o que é a realidade? Né? Hoje não. Desde do governo Lula, não existe uma casa na zona rural que esteja no escuro. Uma casa. O cidadão tem energia elétrica e se está na tarifa social, nem pagar, paga. Então, minha gente, já estou 1, 2, 3, 4. Um quinto motivo para votar em Lula. SAMU, vou repetir, SAMU, UPA, e é bom que eu estou contando a história antes e depois. PSF, 7 PSF, Bolsa Família. Sabe quantas pessoas atendem aqui? Mais de 2.000 famílias estão no Bolsa Família aqui na minha cidade. Tem o mínimo, pelo menos, para não morrer de fome. E o Luz para Todos atende a todas as casas da zona rural. Então, esse é o quinto motivo para eu amar Lula. Eu amo Lula. Não tem como não amar. Eu amo Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Eu amo os governos do PT porque não tem comparação. Eu vou comparar com o quê? Bolsonaro, atual presidente, 3 anos, 3 anos e 5 meses de governo, trouxe o quê para cá? Nada. Zero. Qual o programa de Bolsonaro? Não tem programa. O programa dele é falar besteira todo dia, é o discurso do ódio, é ter um monte de gente no gabinete do ódio para distribuir, né, fake news. Aí não tem como comparar. Agora vamos para o 6º programa. Aí, o que acontecia? O cidadão da zona rural, esse era que sofreu o cão. Esse era que sofreu o cão. Tem sofrido. Cidadão da zona rural, além de viver no escuro, ele não tinha transporte. Ou vinha a pé, ou vinha de jumento. E ainda tinha outro motivo. Se tivesse transporte, não tinha estrada. Não tinha estrada. Nenhum município tinha condições de comprar uma patró, que é a máquina que faz as estradas vicinais, entendeu? Então, uma máquina custava 2 milhões de reais. Aí, como é que uma prefeitura, que mal dá para pagar, o fundo de participação do município, mal dá para pagar os funcionários da prefeitura, aí como é que dá? E como compraria uma patró? É o que Lula fez, distribuiu, Lula e Dilma Rousseff distribuiu uma patrol para cada município brasileiro, municípios do interior. Né? As grandes capitais geralmente não têm estradas vicinais. Então, aí está a patrol, meu município recebeu, e o cidadão da zona rural, ele tem estrada. Tem estrada porque recebeu o patrão. Aqueles municípios que não tem estrada porque o prefeito é irresponsável. Mas aqui, maquinário tem. Então, o que Lula fez? Além da patró, mandou para cada município um carro-pipa, para no tempo de estiagem, abastecer aquelas casas que não tem água. Aí, carro-pipa, uma caçamba para cada município, uma caçamba,
para tirar o lixo, né? Na manutenção das estradas, tirar o que a patroa faz a limpeza lá. E aí, o meu município recebeu uma patroa, um carro-pipa e recebeu uma caçamba. Aí como é que eu não tenho, como é que eu não vou votar nesse cidadão? Aí Lula, aí já são 6 motivos, né? Patroa, caçamba e carro-pipa. Viu? Aí vem, eu já estou com 6 motivos para votar em Lula. Agora eu vou para o 7. Cisternas. Lula construiu em cada casa da zona rural. Cada casa na zona rural tem sua cisterna. E o que é uma cisterna? É como uma caixa d'água nas casas da zona urbana. Então, na zona rural tem cisterna para acumular águas, para no tempo de estiagem o cidadão ter onde buscar água. Entendeu? Então, cisterna para mais... Na minha cidade aqui foram mais de 2.000 cisternas. Né? Não, eu acho que mais. Acho que foram umas 5.000 cisternas. Depois eu vou pegar o número correto, mas é em torno de 5.000 cisternas aqui na zona rural. Cada casa tem sua cisterna. E aí o cidadão acumula água do inverno. Quando chega na estiagem, que geralmente acontece no segundo semestre, a partir de julho, aí ele já tem acumulado a água para passar os 6 meses de estiagem aqui no sertão com água. Quer dizer, não vai ter problema com água. Isso, obra do governo Lula. 7 motivos. Aí eu vou para o 8º. Isso aí é tudo programa do governo Lula. Aí eu vou para o 8º motivo. Deixa eu beber um pouquinho de vinho aqui. Quero brindar a todos os meus telespectadores, independente de ser Bolsonaro, ou de ser Lula, ou de ser Ciro, ou de não ser ninguém. Eu quero agradecer aqui a audiência, tanto no TikTok como no Kawaii, né? Tá muito grande a audiência e eu fico muito feliz. E aqui a gente está discutindo, né? E daqui a pouco eu vou responder a cada um de vocês, né? Vou ver o que dá para responder, mas eu vou terminar a minha explanação, que hoje eu vou falar só do governo Lula. Então, o que acontecia aqui na minha cidade antes do governo Lula? Cidadão estudante da zona rural, que sempre foi discriminado. Ele não tinha transporte escolar. O prefeito alugava carros, pau de arara, aqueles pau de arara que o nordestino, igual a Lula, saiu aqui do Nordeste para ir para São Paulo, era em cima do pau de arara, parecia os animais. Então aqui, até o governo Lula, estudantes da zona rural, eles eram transportados para ter acesso à educação, à escola. Ele ia em cima de carros, né? Ia em cima de carros pau de arara, de caminhonetas assim adaptadas para carregar estudantes. Então faziam os paus assim e os estudantes assim em pé em cima de uma caminhonete. Aí Lula, eita homem bom, sabe quantos ônibus Lula mandou para minha cidade, uma cidadezinha de 16.000 habitantes? 8 ônibus, 8 ônibus Lula enviou para a minha cidade, Piancó, estado da Paraíba, Alto Sertão Paraibano. Então já são 8 motivos para eu votar em Lula. Eu vou repetir, né? Para quem está chegando agora, eu vou repetir os programas do governo Lula só aqui na minha cidade. SAMU, UPA 24 horas,
PSF, 7 PSFs, Bolsa Família para 2.300 e poucas famílias, luz para todos, toda a zona rural deixou de usar dinheiro para usar energia elétrica, patró, caçamba, carro-pipa, cisternas, 5.000 cisternas aqui para minha cidade, 8 ônibus para carregar os estudantes da zona rural. Então são 8 motivos. Aí vem mais. Governo bom é assim. Aí vem Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa, Minha Vida. Outro programa aqui na minha cidade. Foram construídas mais de 1.000 casas aqui na cidade de Piancó, tanto na zona rural como na zona urbana. 1.000 casas, 1.000 casas de alvenaria. Aqui tinha um bicho chamado barbeiro, né, que vivia nas casas de taipa, aquelas casas feitas de barros e palha de coco. E aqui eram milhares de pessoas que moravam nessas condições. E Lula deu dignidade a essas pessoas. Construiu 1.000 casas. Hoje não se tem notícia de barbeiro da doença de Chagas aqui no meu município. E cada cidadão pobre recebeu sua casa no programa Minha Casa, Minha Vida. Hoje mesmo andei nos bairros aqui da minha cidade, né? E eu fiquei vendo assim como foi importante esses 14 anos dos governos de Dilma, de Lula e de Dilma. Como foi importante. Por quê? Cidadão vivia em condições precárias, em casa de taipa, tanto na cidade como na zona rural. Aí hoje você anda aqui, hoje eu já andei a cidade toda e não achei uma casa de taipa, rapaz, não achei uma. E nos bairros pobres a maioria das casas era de taipa. Hoje é tudo de alvenaria. Na zona rural, nem se falava. A casa que era de alvenaria da zona rural era do dono da propriedade. O cidadão pobre morava em casa de taipa. Aí hoje a gente não tem uma casa de taipa na zona rural. Uma. Não tem ninguém morando em casa de taipa aqui na minha cidade. Então, 9º motivo e o 9º programa do governo Lula, né? Aí vem Academia de Saúde. Aqui é claro que eu vou esquecer, né? Não, Bruna Araújo. Se você duvida, venha para cá que eu lhe mostro. E se você entrar no TikTok aí você vai ver, eu fiz uma filmagem hoje aqui, né, das coisas que eu lembrei, a filmagem, ajeitei lá, tudo que eu estou lhe dizendo aqui. E eu ainda vou passar a semana, que eu estou vendo aqui, já são 10, né? Academia de Saúde, principalmente para as pessoas idosas fazerem atividade física. Aqui na minha cidade tem uma, construída no governo de Dilma Rousseff. Eu vou fazer o quê? Porque eu já estou mostrando aqui 10 programas de governo, dos governos Lula e Dilma Rousseff. E eu não vejo um bolsominion. Eu queria que vocês, bolsominion, me mostrassem um programa de governo. Um programa de governo de Bolsonaro aqui na minha cidade. Eu só quero um. Entendeu? Não precisa de 2, não. Me mostre um programa de governo, né? Não vem dizer, não, Auxílio Brasil. Não, Auxílio Brasil era o Bolsa Família. Só trocaram o nome, né? Só trocaram o nome, mais nada. Então eu só estou falando dos programas de governo, dos governos petistas, de Lula e de Dilma. Aí, como é que eu não vou amar? Como é que eu não vou amar Lula e Dilma? Me diga aí. Me diga aí, eu quero que vocês me digam como não amar. Eu vou amar aquele que eu já mostrei aqui, 10 programas de governo que beneficiaram
centenas e milhares de pessoas aqui, só no meu município de 16 mil habitantes. Aí eu vou deixar de votar em Lula, que fez tudo isso, aí eu vou votar em Bolsonaro, que não fez nada. Aí não dá. Então vamos para o 11º aqui. Deixa eu ver se eu lembro mais, né? Porque são muitas. Mirante de Santo Antônio. O que é o Mirante de Santo Antônio? Aqui na minha cidade, na entrada da cidade, tem uma serra, né? É um dos pontos mais altos aqui do município. E a ideia foi até minha, né? Na época eu fui candidato a prefeito aqui na minha cidade e não me elegi, né? Mas meu programa de governo, a prefeita que ganhou, copiou essa minha ideia de se fazer aqui o Mirante de Santo Antônio, né, para explorar o turismo religioso. E Lula, o governo Lula, acatou o projeto que a prefeita fez e construiu o Mirante de Santo Antônio, que é um ponto turístico aqui da cidade de Piancó. O governo repassou aqui para o município mais de R$1 milhão para construir esse ponto turístico. Outra obra do governo Lula. Deixa eu ver se eu lembro mais, né? São muitos programas de governo. Sim, farmácia popular. Né? Farmácia popular, que oferecia remédios a preço de banana, né? O governo Lula criou aqui, instalou também uma farmácia popular. Infelizmente, num governo desse genocida, fecharam todas as farmácias populares do Brasil. E a de Piancó não poderia ter sido diferente. Mas Piancó, enquanto teve Lula e Dilma, a farmácia popular atendia a toda a comunidade pobre, a todos os pobres aqui da minha cidade, oferecendo remédios gratuitos, e quando não era gratuito, era baratos, entendeu? Então, mais um motivo para eu votar. São 12 motivos para eu votar. Daqui a pouco eu vou lembrar mais, agora eu vou dar um tempo aqui para eu responder a alguns bolsominions, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tem gente aqui de Cuiabá, né? Bruno Araújo, vamos devolver o dinheiro das rachaduras e ouro dos pastores. Aí só Lula é ladrão. Sou militar e bolsonarista. É raro não encontrar, Gabriel Monteiro, um militar que não seja bolsonarista, né? Eu não sei porque os militares têm esse amor com um cara que quis bombardear o quartel, né, que foi expulso do exército. Eu não sei onde, mas o mundo hoje, né, está desse jeito. É o cara querendo acabar com o exército e os soldados do exército, os generais, né, aqueles que estão usando o Viagra, né, a prótese peniana, aqueles que estão usando gel lubrificante, né, fazendo a suruba das Forças Armadas, aí eles são doidos com o Bolsonaro, né? E eles não conseguiram levantar nem, né, aquilo, né? Então, o que acontece são essas coisas. A diferença é essa. Hoje a gente está... a gente tem que agradecer. Eu agradeço muito a Bolsonaro, porque antes de Bolsonaro, a gente convivia com pessoas ruins e não sabia. Pessoas de péssima índole. Quando eu vejo assim, um vereador lá do Rio de Janeiro matar uma criança de 4 anos, um enteado de 4 anos, eu digo é bolsonarista. Aí quando eu olho o vereador
é do partido de Bolsonaro. Quando eu vejo uma deputada federal, né, Fraude Liz, matar o marido, que era pastor, aí eu digo, pode apostar que é de Bolsonaro. Aí quando eu vejo lá, apoiava o Bolsonaro. É muita coincidência, né? É muita coincidência. Esse presidente tem muito azar. Eu estava conversando com meus amigos, é muito azar desse presidente. Digamos, ele passou 28 anos como deputado, né, no partido, no Centrão. E o que é o Centrão? O Centrão é o que a gente está vendo hoje. Né? Ele retornou, né? Saiu do Centrão e retornou. Né? O Centrão é aqueles deputados que se unem para sugar os cofres públicos. Aí eles formam um contingente assim, e eles ficam assim para decidir. A oposição, aqueles deputados ou senadores da oposição e os deputados e senadores do governo. E aí, quando precisa de uma diferença para aprovar um projeto, aí vai buscar lá no Centrão. Ninguém quer chegar perto do Centrão. Só vai lá para comprar, para votar ou contra ou para votar a favor. Naturalmente, quem tem dinheiro é o governo. Entendeu? É o governo federal. E aí, o Centrão, o que acontece? O Centrão é isso aí. Então, Bolsonaro, rapaz. Então, nesse Centrão, naturalmente, só tem bandido. Aí, Bolsonaro foi 28 anos deputado federal que fazia parte do Centrão. E não era o único honesto, né? Rapaz, é incrível. O cara tá fazendo parte de uma facção chamada Centrão, aí o único honesto é ele. Os outros companheiros dele, tudo ladrão, mas ele é só honesto. É interessante. Ele mora num condomínio, onde só tem miliciano. Aí o único que não é miliciano é ele, rapaz. É muito azar. Eu não acho que ele tem um chama assim de ficar junto de gente ruim, né? Aí tem Queiroz, aí tem aquele policial que foi morto lá na Bahia, Fabiano, né? Foi queima de arquivo. Aí os acusados de matar, tudo conviviam, receberam comendas, receberam medalhas de honra ao mérito. Quando não era de Bolsonaro, era dos filhos. Aí, esse cidadão, esse presidente é muito azarado. Ele parece ter um imã assim, de aglomerar gente ruim. Quando eu vejo esses ignorantes aí, nas ruas, quando eu vejo no trânsito, um cara assim ignorante, quando buzinando, né, querendo passar por cima de todo mundo, é quando olha e está lá. Meu voto é de Bolsonaro. Então eu quero agradecer ao presidente, porque ele conseguiu mostrar para a gente que tinha muita gente ruim na nossa convivência. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que são bolsonaristas que eu não sabia e tinha má índole, né? Descobri com Bolsonaro. Como o mundo é interessante, né? Mas hoje a gente veio falar de Lula, né? Então eu disse, não vamos falar de Bolsonaro, hoje é só de Lula, né? Só de Lula. Eu não quero falar de Bolsonaro, eu quero falar de Lula. Aí porque vocês ficam me provocando e termina eu caindo, né, nessa armadilha de vocês de querer falar de Bolsonaro. Meu negócio é falar de Lula hoje. Então o que eu quero dizer? A minha cidade, como eu vou repetir, a minha cidade só viu obra do governo federal em 132 anos de república, 132 anos, de 1889 a 2022, são 132 anos. Então, nesses 132 anos, a minha cidade só viu obra no governo de Lula e de Dilma, nos 14 anos dos governos do PT. E aí, é para eu votar em quem? Aí você diz, não, mas depois de Lula, veio o Temer e veio o genocida. Aí não tem uma obra aqui de Bolsonaro, rapaz. Uma obra sequer não tem. Não tem um programa de governo de Bolsonaro aqui.
Aí eu vou votar em quem? Me diga aí, eu vou votar em quem? Em quem não fez, em quem fez tudo pela minha cidade ou quem votou, ou quem fez, ou quem não fez nada? Vocês poderiam me dizer? Agora eu vou ler aqui. Você prova que o mito é. Rapaz, vamos fazer assim: amanhã eu vou falar de Bolsonaro. Hoje eu só vou falar de Lula. Né? Aí tem um aqui: Lula vota no ladrão. Alguém pode me dizer o que ele roubou aí? Condenado. Esse aí deve ser um robô, né? O cara que tem WI 8819 só pode ser um robô. Aí quem mais? Fala da cadeia do Lula. Aí, não sabendo não. Eu falo assim de o que ele construiu, né? Foi o presidente que mais construiu universidades no Brasil todo. Alguém sabe me dizer outro presidente que construiu mais universidades no Brasil do que Lula? Alguém sabe dizer quem mais construiu escolas técnicas no Brasil, se não foi no governo de Lula? Né? Vocês dizem aí, me diga aí quantas universidades o genocida construiu? Ou o que ele inaugurou? Se ele inaugurou alguma escola técnica, alguém de vocês aí poderia me dizer? Aí eu acho que quem vota nesse genocida, eu acho que está passando por alguma crise mental. É doido igual a ele. Vamos ver. Defender ladrão é bom. Eu acho que deve ser bom, né? E defender Flávio Bolsonaro deve ser mais interessante ainda. Mas eu não vou cair na provocação de vocês de querer, né, de querer falar de Bolsonaro. Vocês ficam me provocando. Eu não quero falar de Bolsonaro. Tenham calma. Vocês parece que vocês ficam assim. Quando se fala de Bolsonaro, vocês entram num clímax, né, no orgasmo. Só pode ser, porque hoje a pauta aqui é governo Lula. O governo Bolsonaro eu falei ontem, não falei hoje. Viu? Agora me lembrou aqui, alguém falou aqui, sim, alguém está me lembrando aqui, realmente é verdade. Antes, eu já tinha esquecido, é sempre bom quem for de Lula aí, me lembrando de alguma coisa que eu esqueci. Pronto, eu lembrei agora, a gente falou universidade, aí eu lembrei do FIES e do ProUni. Aqui na minha cidade, muitos estudantes terminavam o terceiro ano, né, do ensino médio, do terceiro científico, ou hoje o terceiro ano do ensino médio, terminavam, pronto, parava, não tinha condições de cursar uma universidade. Por quê? Porque não tinha universidade. Ainda hoje aqui não tem uma universidade. Eu acredito, Lula ganhando vai instalar uma universidade pública aqui. Mas as universidades aqui são todas privadas. E é em Patos, Souza, Cajazeiras. Tem universidade pública em Cajazeira, em Souza. E a cidade mais próxima aqui é Patos, só tem universidade pública e tem uma universidade estadual. Aí Lula criou o FIES e o ProUni. Muitos estudantes pobres aqui na minha cidade não terminavam o terceiro ano e encerravam a carreira educacional. E hoje são centenas de jovens que se formaram graças ao FIES e o ProUni, programas do governo Lula. Aqui em Itaporanga, cidade vizinha, foi construída uma escola técnica, onde centenas de jovens estudam lá. A cidade aqui a 28 quilômetros. Não foi aqui na minha cidade, mas foi na cidade vizinha. Entendeu? Então, essa é a diferença. É a diferença de eu ter. Aí vem uma cidadã aqui, Bruna Araújo. O ProUni já existia no governo Gás. Minha filha, valeu. Um livro de história, faça uma pesquisa, né?
Dizer que o ProUni já existia no governo Geisel. Oh, meu Deus do céu. No governo Geisel não tinha nem escola privada. Como era que ia ter ProUni? Entendeu? Aí, vai fazer uma pesquisa. Você é tão nova, tão bonita. Deveria se pesquisar antes, como nasceu o ProUni. Eu vou fazer aqui a pesquisa para você, né? Vou fazer ProUni aqui. É só você entrar no Google. Você entra no Google, aí você digita assim, ProUni. Pronto, vamos ver. Aí vamos ver aqui, ProUni, tá certo? Vamos ver aqui como nasceu o ProUni. Aí vem dizer que nasceu no governo Geisel, daqui a pouco. O programa Universidade para Todos, eu vou ler para você, Bruna Araújo. O programa Universidade para Todos, que é ProUni, foi criado em 2004 pela Lei Federal número 11.096, barra 2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica em instituições privadas e de educação superior. Qual foi o presidente que criou o ProUni? Eu vou ler, está no Google, você pode digitar. Como dissemos, o ProUni foi criado em 2004, portanto, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Como é que tu disse que no governo Geisel, o governo da ditadura militar, eles queriam era fechar as universidades. Ele não queria ninguém inteligente, não. Só queria povo burro para ele se manter no poder. Então, o que acontece? Aí dizer, aí você não estudou, faça uma pesquisa antes, viu? Para não estar falando besteira. Você disse que criou o FIES. Eu não criei nada. Quem criou, agora vamos para o FIES. Vamos ver. FIES. Pronto, FIES. História, vamos aqui. Pronto, FIES. Vamos ver o FIES aqui. Eu vou ensinar vocês a pesquisar. Tal. Quem criou o FIES? Pronto. Pronto, aí a Bruna Araújo aqui. Quem criou o FIES, aqui está dizendo, foi criado era um crédito educativo, foi criado no governo Geisel, um crédito educativo, né? Agora, o FIES foi criado no governo Geisel, e era chamado um crédito educativo. Mas o governo Lula expandiu, e o FIES era só para aquela meia dúzia de gente riquinha, e Lula expandiu para todo mundo. A diferença é essa, você confundiu o ProUni com o FIES. Sou uma mulher, cadê? Uma mulher independentemente e faço o que eu quiser. Não tem nada a ver se você vai deixar ou de fazer alguma coisa. Rômulo Muniz, Rio Grande do Norte é 13, aqui no Kauai, né? Vamos ver aqui, quem mais? Deixa eu ver aqui. Vai comer um pão com mortadela, mas esse povo... esse povo pensa que todo mundo só come pão com mortadela, né? Eu queria saber o que é que esses cidadãos que vão para as manifestações, né? Que deve ser todo mundo rico. Aí, como são ricos, então eles não comem pão com mortadela, né? Deve comer caviar, lagosta lá nas manifestações, né? Porque tenho certeza que não vão de graça para essas manifestações. No mínimo, tem que se pagar o enchimento de um tanque de combustível, tem que se pagar alguma coisa. Esse povo não vai de graça. E o rico no Brasil, esses são os que mais, né? São os que mais economizam, né? São os que mais gostam de sugar os cofres públicos, tá?
Então, vamos ver quem mais. Márcio, Fortaleza. Metade dos projetos que é de Lula é de gestão anterior à do PT. E ele só ampliou, igualmente. Aí, tá certo, pronto. Metade. Aí, pronto, você está dizendo metade ele ampliou. E a outra metade ele construiu. Vamos pelo seu raciocínio. E Bolsonaro nem amplia, nem metade, nem nada. Bolsonaro fez o quê? Nada. Nem ampliou, nem nada. A única coisa que ele fez foi mudar o nome, né? Bolsa Família para Auxílio Brasil. Pronto. Aí mudar o nome, ele mudou, mas continua a mesma coisa. Vamos ver. Lula criou o maior esquema. Quem foi esse? Que é o robô WI 8819. Aí eu não vou nem responder a robô, né? Lula criou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Deve ter sido mesmo. Criou o maior esquema de corrupção. Aí eu vejo assim, aquele Valdemar da Costa Neto, ele está apoiando quem, né? Aqueles deputados do Centrão que fizeram um orçamento secreto, né? 16 bilhões, né? Um orçamento secreto. Aí aquele presidente, quando chega uma denúncia, ele coloca assim, em sigilo por 100 anos. Denúncia no Ministério da Educação, pastor vendendo Bíblia por propina, exigindo barra de ouro. Aí eu acho que esse esquema é de Lula, né? Rachadinhas em gabinetes de filhos do presidente, né? Acho que eram os filhos de Lula, né? Que faziam rachadinhas, né? Funcionários fantasmas. Aí tem aquele ministro do meio ambiente que estava vendendo as madeiras ilegais lá da Amazônia, né? Aí tem aquela compra da vacina Covaxin, que era uma propina de $1 por cada dose de vacina. É um grande esquema que Lula está fazendo, esse grande esquema, né? Que mais? Vamos ver só. O pior cego é quem não quer ver. Deve ter sido você mesmo. Se você vota em Bolsonaro, não consegue enxergar um pau na frente do nariz. Viu? Vamos ver aqui. Auxílio Brasil, Júnior Castro, 1777. Esse é bolsonarista. Auxílio Brasil, 400. Sim, o que é que tem? Só mudou o nome, Bolsa Família. E Bolsa Família já recebia isso aí. O que mais? Bolsonaro não teve tempo de criar, não, só de pagar contas do Lula. Lula saiu em 2010, aí ainda tinha conta de Lula em 2010, aí o PT deixou em reserva cambiais bilhões de dólares que serviu para pagar essas vacinas da pandemia. Aí como é que ele ainda está pagando conta de Lula se Lula deixou uma reserva, né, de mais de 300 bilhões de dólares guardado? Saiu antes, Lula e Dilma, né? Deixaram reservas cambiais. Mas você não entende, né? Porque você recebe um negócio pronto de fake news, né? Esse gabinete do ódio só sabe mentir. Aí pega você, Bruna Araújo, né? Tão jovem, tão bonita, simplesmente é iludida com esses fake news. Faça uma pesquisa, viu? Porque o perigo atrasou a fala. Que fala? Lula colocou 100 anos no BNDES. Não, meu amigo, não colocou não. É de Alice, sei lá. O BNDES, se você não lembra, eu vou botar aqui no computador. Vamos aqui nos PC. A auditoria no BNDES, viu? Vamos ler aqui. Jornal Globo, da Globo, viu? O BNDES gastou 48 milhões de reais com uma auditoria para investigar em transações do banco nas gestões de Lula e Dilma e não encontrou irregularidades. Aí, quando foi que Lula colocou 100 anos de sigilo? Quem inventou esse sigilo de 100 anos foi o presidente.
não foi Lula, não. E se Lula tivesse colocado 100 anos de sigilo, o presidente, o seu presidente, poderia tirar. É o que Lula vai fazer quando chegar janeiro. Vai tirar esse sigilo todinho. Vai retirar o sigilo dessa roubalheira de Bolsonaro. Porque eu tenho certeza, meus amigos e minhas amigas, que esse governo Bolsonaro, quando acabar, vai ser descoberto o maior rombo, a maior roubalheira de toda a República Brasileira. Ninguém roubou tanto, ninguém foi tão corrupto, e ele vai terminar preso. Eu não tenho a menor dúvida. O cara que foi ladrão a vida toda no Centrão, quando virou presidente, não pode ter ficado honesto. Todas as roubalheiras ele coloca 100 anos, né, de sigilo. Quem não teme, quem não tem medo, não teme, mano. Na verdade, a pessoa que não deve, não teme. É isso que eu quis dizer. Tá certo? Vamos ver mais aqui. Agora é muita provocação. Vamos falar do governo Lula, né? Por que vocês não foram para a rua? Fazer o que na rua? O que vale é voto na urna. Fique tranquilo, ainda tem muito tempo, viu, para a gente fazer manifestações. Vocês vão ver manifestações do governo, da campanha de Lula, na época certa. Para que pressa? Viu? A pandemia não acabou, não. Ainda estão morrendo no Brasil em torno de 100 a 200 pessoas por dia. Ninguém vai fazer aglomeração, não. Mesmo com todo mundo vacinado, a maioria, né? Tem muitos bolsominions que não se vacinaram. Vamos para a urna. A urna é quem vai dizer, quem tem voto, viu? Querem que fiquemos babando o ovo. Hein? Vamos ver mais. Eles estão... desculpa de perdedor. Ninguém perdeu, não. Não tem desculpa de perdedor. A eleição é em outubro. E se tiver segundo turno, final é em outubro desse ano, né? O Vale do Jequitinhonha é fechado com Lula. Anderson. Muito bem. Vamos ver aqui no Kauai. AZ Gamer, fechado com 3. Esses aí tá tudo de cabeça inchada porque Lula tá vindo aí. Muito bem, Anderson. Aí vem outro aqui, status, é um nome comprido. 3 trilhões de dólares em dívidas. Quem? Bolsonaro, né? Porque Lula não deixou 3 trilhões de dólares. Quem foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro? Status, eu não sei. Quem foi? Foi Valdemar da Costa Neto? Foi? Deve ter sido, né? Porque Lula foi inocentado. Todas as acusações, todos os processos de Lula foram arquivados, né? Aí não tem como eu responder. O que mais? Vamos ver aqui. Aí vem Fernanda Pontes. PT desviou só da sol 242 bilhões. E você viu isso aonde? Que o PT desviou. Eu queria saber, mostra a fonte, viu? E vocês são expert em fake news, né? O que vocês sabem fazer é fake news, né? É isso que vocês sabem fazer. Então, não adianta ficar inventando mentiras aqui. Ele foi inocentado. Ele não foi inocentado, foi descondenado, que não são coisas diferentes. Eu desconheço esse termo, descondenado. Ele não foi inocentado, foi descondenado. Que danado é descondenado? Me explica aí, Bruno Araújo. Eu não conheço essa palavra no português, não. Viu? O que mais? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A BR-367 entre Jacinto e Salto da divisa, quem vai assaltar vai ser Lula. Exatamente. Não, tem muita coisa. Essa semana, um senador aqui da República, veneziano Vital do Rego, me convidou para ir para uma reunião amanhã em Brasília, às 5 horas da tarde, para discutir um ramal da transposição do Rio São Francisco aqui para o Vale do Pinhacó.
Aí ele disse, me convidou, organizou as passagens lá. Eu digo, ô, veneziano, eu vou fazer o quê? Discutir com um governo Bolsonaro. Eu vou discutir o quê? Não, tenha paciência. Em janeiro a gente vai, e aí já é com Lula. Eu não vou perder tempo de estar mostrando a importância de um ramal da transposição para esse governo. Né? Esse governo é um governo fake news. A transposição do Rio São Francisco foram feitos 438 quilômetros, aí o governo do PT fez 400 e esse genocida fez 38 quilômetros. Aí eles dizem que a obra todinha é do genocida. Aí não dá para discutir. Aí eu ir para Brasília para estar discutindo com um ministro do desenvolvimento rural, sei lá, agrário. Né? Aí eu não ia perder tempo. Eu disse, não, deixa para quando Lula ganhar. Quando Lula ganhar, aí a gente vai mostrar a importância desse ramal, esse ramal aqui para Paraíba, para nosso sertão. Lula está igual a Tatu, só fica na loca. É mesmo. Você tem que entender que Lula já tem mais de 70 anos de idade. Ele também não pode, a gente não pode, ele tem que guardar energia, viu? Tem que guardar energia para quando ganhar. Ele vai ter que refazer um monte de coisa que esse genocídio destruiu. Então, ele tem que guardar as energias para 1º de janeiro. Ele não precisa ir em manifestação, até porque Lula corre um risco. E tem tanto doido solto aí na rua, né? E eu não duvido de alguém fazer um atentado contra Lula. Esses bolsominions são capazes de tudo. São capazes de fazer qualquer maldade com Lula. Então ninguém vai se arriscar, não. O Lula arma uma rede, fica em casa e a gente faz o trabalho dele. Viu? Não precisa, não. Isso aí, eu acho interessante que nenhum petista se incomoda de Lula não ter participado de manifestação, de Lula não ter comparecido. Aí os bolsonaristas, é tudo em que Lula sai nas ruas. Não, não vai sair, não. Porque possa ser que um doido bolsominions, né, invente de fazer um atentado contra Lula. Né? Aí ninguém vai sair, não. Diferentemente de vocês que inventaram uma faqueada, né, com a Adélio Bispo, o Lula não tem a mesma índole de mentir, não, de usar o fake news. Amigo Fábio Silva, amigo, você acha certo que o Lula apoia aborto? Não. O Fábio Silva, o Lula disse apenas que o aborto é uma questão de saúde pública. E não é, não. Ele disse isso, independente, se ele for presidente da República, independe dele ser a favor ou contra. Entendeu? Ele disse que o aborto é uma questão de saúde pública. Porque o que acontece? Quando uma jovem, né, e geralmente acontece com pessoas jovens, com mulheres jovens, resolve fazer um aborto, ela tem medo de ir ao hospital se cuidar. Faz um aborto clandestino, e nessas clínicas clandestinas, geralmente, as salas cirúrgicas são deterioráveis, né? Então, o que acontece? Essas mulheres terminam chegando a óbito. No Brasil, de 2015, eu estava vendo uma pesquisa, eu fiz até um vídeo aqui no meu canal, de 2015 a 2018, se eu não me engano, já morreram 700 mulheres brasileiras por conta de aborto clandestino. Não procuraram um hospital e quando chegaram no hospital já não tinha mais jeito. Então é questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, a questão do aborto. Isso não implica dizer, se Lula disse, é uma questão de saúde pública, quer dizer que ele seja a favor de aborto ou contra, não. Ele apenas disse que é uma questão de saúde pública. Em todos os países desenvolvidos, o aborto é questão de saúde pública. E porque no Brasil não é? A gente vai deixar essas mulheres morrerem à míngua, porque ficam com medo de ser criminalizadas, ficam com medo da resignação dos hipócritas, principalmente esses evangélicos que são hipócritas. Eu acho interessante esses evangélicos.
Eles dizem, Lula é a favor do aborto. Lula é a favor do aborto, quando Lula não falou nada disso. Disse que apenas quer... Aí esses mesmos evangélicos, eles ficam calados quando o genocida diz que é a favor da tortura, que tem como herói nacional Carlos Alberto Brilhante Ustra, o maior torturador da ditadura de 64 a 85. Aí esses pastores evangélicos ficam caladinhos, aí ficam com arminhas, né? Eu nunca vi pastor com arma. Aí agora foi pego num aeroporto aí o ex-ministro da Educação, aquele que fez a falcatrua das Bíblias e do ouro, né? Aquele que exigia dos prefeitos para liberar dinheiro, colocou 2 pastores para negociar. Aí esse ministro, que é pastor evangélico, estava armado no aeroporto e terminou a arma disparando e acertando uma funcionária lá, se eu não me engano é da TAM ou é da Gol. Aí o pastor andando armado. Aí a Folha de São Paulo fez um levantamento, né? Vou mostrar aqui, pastores armados. A Folha de São Paulo fez um levantamento. Fez um levantamento, aí não era só um não. Eram vários, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Vou pegar aqui a Folha de São Paulo. Então, Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, que teve que se afastar porque estava envolvido em falcatrua. Aquela falcatrua que Bolsonaro disse que colocou 100 anos, né, em sigilo. Né? Quando tem uma corrupção, ele bota em sigilo. É aquele governo que diz, não, eu sou honesto, mas não deixo ninguém fiscalizar. É muito interessante. Então tá respondido aí, né? Bolsonaro, melhor presidente da história do Brasil. Pronto, Edson Lopes. Se Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil, o que foi que ele fez? Me diga uma obra dele, me diga um programa de governo. Se você puder me dizer, me esclareça aí, que eu acho que eu estou ficando cego assim. Eu não consigo enxergar o que Bolsonaro fez. Eu não consigo enxergar um programa de governo de Bolsonaro. Você poderia, Edson Lopes, me indicar aí? Eu não... Diga aí. Aí vem outra aqui, Jean Dantas, tirou o PT do poder. Não, quem tirou o PT do poder foi o sem vergonha do Michel Temer, não foi Bolsonaro, não. E roubar celular pode. Aí eu acho interessante que eles pegam assim, uma frase de Lula, que Lula disse que tinha muitos jovens roubando celular. Aí roubar celular não pode, né? Mas roubar salário de funcionário pode, né? Aí rachadinhas pode, as rachadinhas pode, né? Aí roubar celular não pode, mas rachadinhas, né? Pegar dinheiro de funcionário, fantasma e pegar 90% do salário do funcionário, botar no bolso e comprar uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, pode, aí pode, né? Mas celular não pode. Diga mais, vamos ver aí. Roubar a Petrobras, não, na Petrobras eu acho interessante, com Lula ladrão e Dilma ladrona, a gasolina era R$3, era R$2,88. Aí com o honesto, hoje eu coloquei gasolina aqui na minha cidade, está R$7,20. Aí eu acho interessante, esse povo é muito honesto. Aí vem outra aqui, mas vocês gostam de Lula, né? Roubar os Correios pode, né? Quem quer fechar o Correio é Bolsonaro. O que mais? Vamos. Calango, o cara que tem Calango GV, o terror dos covardes. Aí você é covarde, deve ser, porque se esconde, né? O projeto Bolsonaro, a arma para todos. Eduardo Luiz, né? Deixa eu ver. Por que não aproveita e lê aquele livro ali atrás e aprenda alguma coisa? Eu sou leitor, meu amigo. Eu tenho essa minha biblioteca aqui atrás, tem mais de
1.500 livros, tá? Eu sou um leitor, já li diversos, ainda falta ler outros, tá? Para quem precisa, o cara aqui, eu tenho certeza que você não leu nenhum livro, mas se você quiser discutir literatura comigo, a gente discute. Agora, quem é eleitor de Bolsonaro não gosta de livro. Nem o presidente leu o livro e nem os eleitores, porque a pessoa que lê, que tem alguma cultura, não vota em Bolsonaro. Agora, essas pessoas que não têm nada na cabeça, né? Aí esses são eleitores de Bolsonaro. O eleitor de Bolsonaro é assim, não gosta de literatura, não gosta de cultura. É tanto que um dos projetos de Bolsonaro é acabar com cultura, quando botou aquele Mário Frias para ser secretário de cultura. É tudo assim. Ministro do Meio Ambiente é para acabar com o meio ambiente. Ministro da Educação é para fechar as universidades. Ministra da Agricultura é para aprovar agrotóxicos, né? Que nenhum país do mundo aprovou, mas o Brasil voltou a ter os agrotóxicos que foram proibidos. É desse jeito. É o governo das trevas. Mas eu já estou saindo da linha. Viu? Eu já estou saindo. Eu vim falar de Lula. Não vou falar de Bolsonaro, não. Viu? Vai fazer o L de ladrão. Não, vou fazer o L de líder, de liderança, de primeiro lugar nas pesquisas. Líder, viu? É o L aqui, ó. Líder nas pesquisas, líder na história, o melhor presidente do Brasil. Lula, líder, L de líder, não é de ladrão, não. O que mais? Vamos para frente. Hoje aqui vocês podem vir quente que eu estou fervendo aqui. Líder na cadeia. Não, Lula não está preso não. Quem está preso é Silveira, viu? Eu vi hoje que vai ser preso o teu deputado medíocre. Esse Silveira aí. Manda um salve para Jacinto Leite aqui no Rego. Jacinto, não, aí é com você. Você pode mandar para você mesmo. Bolsonaro. Olha, esse povo de Bolsonaro gosta de Lula mesmo. Eita, povo para gostar de Lula. Lula deixou de ser presidente em 2010. Em 2010, Lula deixou de ser presidente. Mas eles não esquecem Lula. É interessante. Eu não sei porquê, né? Vocês não esquecem Lula de jeito nenhum. Tem mais alguma coisa? Lula vai mudar essa história. Jorge Brito, com certeza. Manda o Molusco Lula vir para as ruas. Para que, Nilson? Para que Lula nas ruas? Não, Lula já é uma pessoa idosa e ele vai guardar energias para, quando assumir, resolver os problemas do Brasil. Ele não quer que ele gaste energia com motociata e com manifestação, não. Aí vocês estão tão preocupados com o Lula que não tem ninguém, aí Lula é líder nas pesquisas. Aí vocês agora vão dizer que as pesquisas são falsas. Eu acho interessante. Quando Bolsonaro cresce um pouquinho, aí eles acreditam na pesquisa. Quando cai, aí não acredita. Aí fica nessa dicotomia, assim. Não sei se eu acredito, não sei se eu duvido. Aí ficam assim, né? Aí não dá para entender vocês. Quando ele assumir, Alckmin mandou um abraço. Obrigado, Alckmin, por ter mandado um abraço aqui para mim. Eu fico muito feliz, viu? E quem mandou um abraço para você foi Valdemar Costa Neto, foi Collor de Mello, viu? Esse pessoal bom. Foi Queiroz. Aí mandou um abracinho assim para vocês, viu? Esses são pessoas boas, né? Pois é, então amanhã nós estaremos aqui novamente a partir das 11 horas da noite, às 23 horas, tanto no Kawaii como no TikTok. E vamos amanhã trazer assuntos, algumas notícias. Esse encontro nosso aqui sempre às 23 horas, trazendo notícias da política deste ano.
E esse canal aqui é justamente para isso, para discutirmos política, para discutirmos o enfrentamento a esse gabinete do ódio. Eu acho que temos que fazer a nossa parte abrindo um canal de conversação para combater esses fake news. Só basta aqui vocês assistirem, né, os depoimentos aqui, né, os depoimentos aqui, muitos robôs, muitas pessoas desinformadas, né, muitas pessoas que carregam em si, dentro de si, o ódio, o preconceito, a discriminação. Porque se eu quiser identificar um bolsominion é muito fácil. O cara tem ódio de negro, tem ódio de homossexual, tem ódio de índio, né? É um coração cheio de ódio. Esse é o perfil do eleitor de Bolsonaro. O eleitor de Bolsonaro carrega dentro do coração o ódio, o preconceito, a discriminação, né? E se acha assim que está acima de todos, né? Ele coloca assim, Brasil acima de todos. Não, mas é eleitor de Bolsonaro acima de todos. Ele se acha melhor do que todo mundo. É o dono da razão, não estudam, não pesquisam. E aí o gabinete do ódio, formado pelo filho de Bolsonaro, o Carluxo, aí sai distribuindo aí fake news, porque eles apostam o quê? Que o eleitor de Bolsonaro não lê um livro, não faz uma pesquisa no Facebook, no YouTube, não faz pesquisa de nada. Não gosta de ler, logicamente, quem não lê não raciocina, e aí é manobrado, né? Eu lamento que seja manobrado. Então a gente faz a nossa parte aqui, abrindo esse canal para a gente discutir, abrir a cabeça desse povo, tá certo? Então, por hoje, né, 1h30 de conversa, 1h30 já é o bastante. Agradeço a participação de todos vocês, e amanhã, às 23 horas, tanto no TikTok como no Kawaii, estaremos aqui para debatermos política. Lula lá, em 1º de janeiro de 2023, vai retornar para mudar o Brasil. Doa a quem doer. Um beijo. Tchau.